acredito que a força do design no Brasil, a força do design brasileiro é a diversidade. A gente é capaz de dar muitas soluções para linguagem informal, para soluções técnicas, estética. Eu acredito que temos bons designers e cada um consegue contribuir com o seu olhar. A diversidade é o nosso maior trunfo. Desde que eu comecei a trabalhar, a estudar arquitetura, na verdade, eu entrei para o curso de interiores com 15 anos, mais ou menos, de 15 para 16, e foi uma vez de 4 anos de curso, antecedendo os 5 anos de arquitetura. Ali eu já desenvolvi muitas peças. Você começava com o menor, né? Eu até acredito que realmente eu tive uma dificuldade maior de olhar para o grande, para o todo. Eu adoro urbanismo, por exemplo, mas para mim é um grande desafio olhar para o todo. Tem uma história que se comunica com o meu repertório, com o lugar que eu vou, o lançamento que eu vejo, um sentimento que eu sinto. Então isso também é real. Então eu falei, não foge disso, tenta ser o mais verdadeiro possível nas histórias, né? E aí chegou alguns anos, eu comecei a sentir a vontade do desenho, da criação, de pensar no menor. E é muito incrível, porque o menor, ele é muito complexo. Quanto menor, ele tem mais detalhes de solução e ele precisa ser resolvido esmiuçado. E isso para mim também é um grande desafio hoje, porque eu iniciei fazendo o projeto, o produto, pensando nele final. E hoje, como eu construo ele, eu estou toda etapa da prototipagem, eu preciso desenvolver como que ele funciona, qual é o encaixe, qual vai ser a peça. E isso era uma coisa que eu não tinha de conhecimento, né? Eu tinha o conhecimento da experiência de arquitetura do final, do cliente gostar do final, se o final desempenha, se o final tem qualidade, se tem aconchego, enquanto no desenvolvimento o final também passa a ser só uma parte. Eu tenho que entender a construção dele, eu tenho que entender se todos aqueles materiais são adequados, se a forma técnica, o tamanho, a proporção está adequada. Isso é um grande desafio, um grande aprendizado. E então foi eu entender que a gente pode tirar coisas do simples, assim. Vem, por exemplo, uma peça que chama Chuva. Eu estava aqui em casa, eu moro no centro, né, de São Paulo, no Higienópolis, eu tenho toda a vista do centro. E estava chovendo muito, eu estava fazendo criação aqui dentro no mês de março do ano passado. E aí batia muita água na janela e era escondido. Eu falei, nossa, olha isso. E eu falei, isso aí dá alguma coisa, né? Tem que dar alguma coisa. E aí eu falei, eu tenho um centro de usinagem, eu posso estar desenvolvendo algum grafismo. Então com isso a gente criou um grafismo muito simples para umas portas de buffet e é o buffet chuva. Então eu percebo que hoje a gente pode tirar coisas do elemento, assim. Eu tô tentando realmente olhar para o que eu tenho na vida, né? Assim como a coleção Ponto, a pele faz uma parte de transição da vida, aquela pele que descama. Então trazer um pouco dessa emoção nossa e traduzir isso em produto. É um desafio, mas está sendo muito bom. Eu ainda acho que a minha história é muito nova no design de produto. Para eu conseguir olhar alguma característica muito marcante, eu te dizer que eu olho e falo, nossa, isso é da Roberta. Eu ainda não sei se eu consigo enxergar isso. Tem situações que são interessantes, as pessoas olham e puxam, sabe que tem uma referência, mas sabe que tem a tua linguagem, porque tem o seu olhar para aquela tradução, né? Tem algumas situações que as pessoas apenas simplificam, né? Parece que você está fazendo uma cópia, mas realmente não é isso, é longe disso. Eu olho para o design no Brasil e eu acredito que a gente tem um futuro brilhante, lindo e muito amplo. Eu acredito apenas que a gente não pode se encaixotar e não pode simplificar o que nós podemos dar. Quando eu comecei a trabalhar com o produto, eu me questionei muito, porque eu vi isso principalmente uns 5 anos atrás. Eu vi que além da indústria estava olhando mais para o que era nosso, para o que era nacional, estávamos querendo menos a cópia, né, principalmente do italiano. As indústrias estavam querendo trazer essa identidade, só que parecia um certo caixote, todo mundo desenvolvendo, tentando ter a cara ou do Sérgio Rodrigues, ou alguns elementos da forma como trata a madeira, ou trazer a palha simplesmente. E não só com uma linguagem como um todo, mas simplesmente como um material para trazer uma referência. E eu achei isso muito encaixotado. E aí eu olhava alguns lançamentos que estavam nas revistas, e como até os editores de revistas tratavam isso, e dava a impressão que eu também tinha que me encaixar nisso, que isso seria o aceito, e o diferencial disso era um pouco mais rejeitado, né? Então eu tive que me questionar muito e entender qual poderia ser a minha contribuição contemporânea, qual poderia ser a minha contribuição pegando elementos do meu dia a dia.
Porque o modernismo, ele passou, mas ele não é só uma característica, ele exemplifica todo um período, uma vida, um anseio, um fato, vamos dizer assim, a tecnologia disponível naquela época, o olhar socioeconômico para aquela época. E hoje nós temos uma outra realidade. Então eu acho que nós não temos que fugir, porque isso é a nossa história, a gente se identifica nisso, o mundo identifica o design do Brasil por esse período, né? Por essa característica do uso da madeira, por essa característica do uso, enfim, da palha, dos encontros, da linguagem formal. Eu acho que isso a gente não foge, mas a gente vai querer que aos poucos criar a nossa identidade. E eu acho que a gente tem um caminho muito longo, muito amplo, e a gente tem muitos lados para explorar. O que eu posso contribuir a mais, além, sabe? E eu sei que isso é arriscado, porque nem tudo que é bacana e que é diferente é aceitável, né? Então eu sei que eu também entro numa zona arriscada, tem algumas peças que eu falo, nossa, será que vão entender a proposta? Às vezes entendem, às vezes não, mas são os riscos, né? Eu acho que o Brasil tem um caminho enorme, mas vai depender da gente se provocar e do outro também poder olhar, tá aberto para olhar, né? E tem coisas que se gostam, tem coisas que não, mas estarem abertos, né? Não deixar a gente tão rotulado.